a gente. Boa tarde mais uma vez, né? Já são 2h10, a gente vai iniciar nosso sextou. Vai ficar gravado, né, no canal do YouTube, então, no canal da Cogetes no YouTube, então a partir de amanhã, quem não assistiu, né, na próxima semana pode estar aí assistindo. Sejam bem-vindos todos, né? O nosso sextou de hoje está diferente. Não é só um sextou na CESAL, é um sextou na CESAL e na SEDUC, né? Então é com imenso prazer estar realizando esse sextou de hoje. Vão ter vários sextous aí entre CESAL e SEDUC, esse é o nosso primeiro, né? Mas o intuito é a gente ter pelo menos um sextou, CESAL e SEDUC no mês, né? E nesse ciclo de seminário temático, cada mês a gente vai estar trabalhando um tema, que é um tema do Programa Saúde na Escola, e aí nesse tema, né, a gente vai estar discutindo como é que as equipes, tanto as equipes das escolas quanto as equipes de saúde pode estar trabalhando aquele tema na comunidade escolar, né? Então, quero agradecer a presença de todos aqui hoje. A gente tem um representante da educação, é Alex. Alex, você está presente? Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, Alex. Certinho? Vamos lá. Você quer falar alguma coisa, Alex? Deseja... Não, não. Tem os colegas aí, secretários escolares, que estão aí ingressando pela primeira vez nesse processo. Vamos ver aí essa parceria aí para fortalecer nossos trabalhos. Então, com certeza, Alex. Então, hoje aqui a gente tem representantes tanto, né, da Secretaria de Saúde quanto da Secretaria de Educação. Vai ter uma lista de frequência, vai estar no chat aí, depois vocês assinam a lista de frequência. É, as perguntas, né? A gente pode deixar, no final, a gente vai abrir, né, o microfone, quem tiver alguma pergunta, ou então pode ir colocando no chat, no final a gente vai ler todas as perguntas, né, e tirar as dúvidas de vocês, né? Então, nosso primeiro tema aí do nosso ciclos de seminário temático é registro das ações do PSE no ESUS, né? Então, a gente identificou que ainda há alguns erros, né, de registro do PSE, e aí a gente, né, a importância do tema, de ser o primeiro tema, né, mas aí vem outros temas também que são importantes, né, tão quanto esse de registro. E aí, a nossa palestrante de hoje é uma pessoa, né, Maria Daniela, ela é supervisora de projeto de sistemas de integração das informações em saúde do Telesaúde Bahia, da CESAB. Seja bem-vinda, Daniela. Daniela, ela já fez parte, né, dos profissionais aqui, né, de Camaçari, então ela já é de casa, né? E seja bem-vinda de volta, Daniela. É com imenso prazer, né, que você ter aceitado aí esse convite de estar conosco na tarde dessa sexta. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todo mundo, né, porque tá compartilhando comigo esse momento, o meu retorno a Camaçari, né? Parece que foi ontem que eu estava fazendo residência lá no POC 3. Acredito que deve ter alguém do POC aí. E, enfim, retornei para Camaçari, né? Mesmo distante, um pouquinho, mas olha eu aqui. Como Cláudia falou, né? A informação, o registro da informação, ela é uma das partes fundamentais das ações hoje em saúde. A gente precisa fazer toda a assistência, né? Fazer todo o cuidado em saúde, mas se a gente não garante um registro qualificado dessas informações hoje no sistema de informação, a gente só cumpriu 50% da nossa ação. Então, assim, qualificar esse registro é uma iniciativa muito importante do município, né? Já começar qualificando as ações, não pensar nesse processo lá no final, depois que for fazer todo o monitoramento das ações e ver que a gente fez
mas não está registrado. Então, assim, qualificar esse processo antes ou no percurso, quando a gente identificou que está havendo falhas, né, no registro, é muito importante. E aí, gente, eu sou muito tranquila, né, nessa questão de apresentar. Para mim é mesmo uma conversa que a gente está fazendo. Quem tiver dúvidas pode interromper, pode falar, que eu acho que torna esse momento muito mais rico, muito mais dinâmico. E é aqui todo mundo aprende, né? Porque estamos todos no mesmo caminho de prestar um serviço de qualidade, seja na educação, seja na saúde para os nossos usuários e fazendo isso é nos qualificando. Cada momento que eu estou com os trabalhadores, né, seja da saúde, seja da educação, eu também estou me qualificando. Então, qualquer dúvida, qualquer acréscimo, olha, essa informação eu faço assim, a experiência que eu tenho é assim, vocês podem intervir e a gente vai fazer desse momento um momento, eu espero que seja um momento muito produtivo para todos nós. E aí eu já vou compartilhar a minha tela, tá? Se você estiver tudo ok, todo mundo me escutando direitinho, vamos começar. Tá, tudo ok, Daniela. Tudo ok, né? Então, nosso é o registro das ações do programa PSE no SUS APS. E o objetivo mesmo é qualificar o registro das atividades do PSE no SUS. E aí, como fundamentação, a gente vai trazer a nota técnica. A nota técnica explicativa, né, é o relatório de saúde que é extraído do SUS, do CISAB, me desculpe, que ele é necessário, né? A gente está falando aqui de profissionais que estão na ponta, mas existe todo um processo de monitoramento entre os sistemas de informação que aí perpassa também pelos profissionais da gestão. E também o manual do SUS APS. O, eu sei que todo mundo já sabe, né? Mas é importante a gente começar falando que o programa Saúde na Escola é um programa intersetorial da saúde e da educação, instituído em 2007, no qual as políticas de saúde e de educação estão voltadas para as crianças, adolescentes e adultos, né? Da educação pública e se unem para promover a saúde e educação integral. É impossível eu falar, tá em Camaçari, não falar também um pouquinho da minha experiência, né, como residente. E quando eu estava lá no POC 3, a gente fez o PSE lá. E eu acho que foi logo no momento pós-pandemia e foi um dos momentos que a gente sentiu que estava fazendo a promoção da saúde, porque normalmente a gente está na unidade de saúde, a gente está muito voltados para as demandas que chegam na unidade. Então, pensar na promoção de saúde, o PSE dá toda essa possibilidade de trabalhar com um público que não está ali para buscar cuidados específicos de saúde, mas sim para a gente cuidar do que já está, né? A saúde, e não pensar na doença. Então, o programa PSE é um programa muito estratégico, tanto para quem está na saúde, também para quem está na educação. O programa ele possui uma adesão bienal, e aí a gente está falando aqui, né, dessa vigência de 2024 e 2023, que ele já foi pensado e programado com algumas ações específicas, né, que são 14. Recentemente foi incluído saúde mental. Então, todas as ações, as dimensões devem estar inseridas na proposta pedagógica da escola, levando-se em consideração o respeito à competência política, executiva dos estados e município, a diversidade cultural das diferentes regiões do país e a autonomia dos educadores e equipes pedagógicas, né? Então, assim, são temas transversais que os profissionais de saúde e de educação podem pensar, né? Considerando toda essa diversidade, o respeito cultural, pensar em como levar esses temas, os temas, né, propostos para o nosso público. Então, a gente tem alimentação saudável, prevenção da obesidade, promoção da atividade física, promoção da cultura da paz e direitos humanos, prevenção das violências e dos acidentes, prevenção de doenças negligenciadas, prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas, prevenção à Covid-19, saúde ambiental, saúde bucal, saúde auditiva, saúde ocular, saúde mental, saúde sexual reprodutiva e prevenção HIV e
outras infecções sexualmente transmissíveis e verificação da situação vacinal, né? Que hoje nós temos a nível estadual e nacional, é uma pauta, né? Que tanto o governo federal quanto o estadual vem levantando, que é a retomada das coberturas vacinais, né? E esse tema está proposto dentro das ações do PSE, só fortalece essa busca, né, pela reconquista dos nossos indicadores. E aí, na mesma nota técnica, né, ele traz que a temática de saúde mental, ela perpassa por todos esses outras ações, mas ela é um assunto, né, que ela tem que ser discutido e ela foi continuada desde 2016 e essa descontinuidade ela veio descumprindo questões do outro decreto, né, de 2007. Então, portanto, o PSE esse ano retomou o tema da saúde mental como um tema prioritário. Então, a gente já vai falar já do monitoramento das ações, né, das atividades do PSE, porque a execução dessas ações aí, ela tem que ser discutida junto com as equipes, né, tanto de educação quanto de saúde, o melhor jeito de operacionalizar ela a partir do público-alvo. Então, o monitoramento é realizado a partir dos registros das informações e participantes das ações no PSE enviadas e validadas no Sistema de Informação da Atenção Básica, que é o nosso CISAB, através da estratégia SUS-APS. Então, como eu alimento? Eu posso alimentar através do prontuário eletrônico do cidadão, o PEC do SUS-APS, né? Alimentando através da ficha CDS. Tem também um aplicativo do SUS-APS, que é de atividade específico de atividade coletiva, mas eu não vou tratar desse aplicativo. Em outro momento a gente pode, né, até fazer outro sextou, eu já deixo aqui o convite. Me convida, Camaçari, para falar do aplicativo e também o sistema próprio. Lembrando que quem utiliza o sistema próprio vai alimentar o eSUS e vai ser enviado para o PSE. Então, é responsabilidade do município que aderiu ao sistema próprio, né, que esse sistema ele seja compatível com as especificações do eSUS. Então, essas informações, elas são alimentadas dentro do nosso sistema, né? SUS-APS, ela vai para o centralizador nacional, passa por algumas validações e vai para o CISAB para fazer, então, o cálculo do acompanhamento, né? Dos indicadores das atividades do PSE. Como eu falei, para a alimentação dentro do eSUS, né? A gente utiliza ainda a ficha de atividade coletiva, né? Que ela faz parte do processo de registro, onde eu pego as informações lá do meu território, da atividade que eu estou desenvolvendo, registro na ficha e no momento oportuno, né? Que não posso demorar muito para o envio dessas informações, a gente sempre tem que garantir o envio, o registro oportuno das informações das atividades em saúde, para que a gente possa garantir uma qualidade, né, dessas informações, o acompanhamento e o monitoramento também das atividades no território. Então, a digitação do eSUS deve ser realizada por um profissional que tenha acesso ao eSUS e seja vinculado ao SF do território daquela atividade. Então, como ela é uma ficha de papel, a gente pode ter a integração de outros profissionais para fazer esse registro ali na ficha. Mas para fazer, né, o registro da informação no sistema, a gente tem que ter cuidado com o profissional que está fazendo esse registro, porque isso é uma das condições de invalidação, é a não vinculação desse profissional através do CINES, então todo corretinho lá com o CNS validado, o CBO, o INE da equipe, é uma questão de invalidação. Então, a organização desse processo, ela tem que prever, né? Ela pode prever a participação de outros profissionais, seja da educação, seja quem quer que seja que esteja ali participando, que pode fazer ajudar fazendo, né, o registro na ficha, mas o profissional que vai fazer esse registro dentro do sistema é um profissional vinculado. Então, eu trouxe aqui a ficha CDS, né, por partes, para a gente entender tudo direitinho, fazer o registro qualificado, para que as ações desenvolvidas elas possam ser validadas. Então, assim, a primeira parte da ficha é a parte de identificação. Esses
esses espaços aqui é quando o município utiliza digitadores, mas o recomendável é que quem faça o registro, né, seja um profissional que esteja na ponta, que esteja junto da atividade. Então, tem aqui, começa pelo CINES, do profissional responsável, CBO, CNS, desculpa, gente, do profissional responsável, o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, o CINES, que é a identificação, né, daquela unidade dentro do sistema de informação. Todo estabelecimento de saúde, ele tem um registro, então, todo o profissional, eles têm que estar corretamente vinculado, né, dentro do sistema de informação do CINES, para fazer esse registro. E tem o INE, que é a Identificação Nacional de Equipe, e a data. A data de realização da atividade também é um item obrigatório e que, se não registrado devidamente, pode ser invalidado. Como é que eu posso invalidar uma data? Quando eu faço um envio de uma informação que ainda não aconteceu. Eu vou lá e coloco uma data, e isso aí é quase impossível, mas acontece quando o sistema, né, quando ele está com a data desatualizada, então eu posso estar incorrendo sobre esse erro. Então é muito importante também os profissionais estarem atentos a todas essas variáveis da ficha que podem invalidar esse registro. E aí, logo mais embaixo, né, a gente tem o turno da atividade que foi realizada, o programa, né, Saúde na Escola, a gente tem que colocar o número do INEP, é um número que ele é imprescindível para a identificação dentro do sistema que essa atividade foi uma atividade realizada dentro de uma unidade escolar que foi pactuada dentro da vigência do programa. Número de participantes, número de avaliação alteradas, isso é opcional, porque nem toda atividade realizada ela vai demandar, né, a avaliação individual dos usuários e que tenha a possibilidade de identificação de alteração, e o CNS e o CBO de outros profissionais envolvidos na atividade. E aí, né, a atividade coletiva é uma atividade que ela costuma ser com a participação dos agentes comunitários de saúde, com os enfermeiros, médicos, equipe da EMUT, né, que antes era o NASF. Então, aqui tem uma informação importante, né? Apenas registra com a identificação correta do número do INEP das escolas aderidas ao PSE são contabilizadas no monitoramento. A gente está falando do monitoramento de 2 indicadores do PSE, né? Que lá para frente a gente vai falar um pouquinho. E aí a gente tem a outra parte da ficha, né? Que ela vai identificar a atividade que foi desenvolvida. E aqui a gente vai colocar, tem a atividade, né? Que é de reunião de equipe, e isso aqui a gente não vai tratar. Então, quando a gente não clica, né, nessa atividade aqui, ó, reunião com os profissionais, aí não abre, o sistema fica travadinho, não abre para a possibilidade do tema de reunião. A gente está falando aqui de atividades, né? Então, a gente vai clicar aqui nessa opção 4, 5, 6 ou 7, que são as opções relacionadas à atividade do PSE, que pode ser em educação, indica uma ação de educação ou ensino ou instrução em saúde, como encenação, teatros, sobre algum tema de saúde, roda de conversa, como temas de saúde, campanhas pontuais ou sazonais. Desliguei o ventilador. Opa, funcionando. De saúde, essa opção não exige que os usuários da atividade estejam identificados pelos CNS ou pelo CPF. Então, quando eu faço essa atividade, né, de educação em saúde, eu não preciso identificar lá todo mundo que participou, apenas o número aglomerado. Atividade em grupo, campo utilizado para indicar a realização de grupos terapêuticos, grupos operativos, oficinas, grupos temáticos por ciclo de vida ou condição de saúde, grupo de atividade física, terapia comunitária, entre outros. Essa opção exige que os usuários que participaram da atividade sejam identificados pelo CNS ou CPF, mesmo que não apresentem alteração ou validação. Então, olha, educação e saúde, eu não preciso identificar, né, os nossos usuários, mas atividade em grupo, eu preciso trazer
a identificação desses usuários, que vai ser através de quê? Do documento de identificação. Prioritariamente, a gente utiliza o CPF, porque o CPF é um documento único e vai evitar invalidações, né? Porque a gente sabe que o CNS, hoje a gente já está, né, qualificando mais o nosso CNS. Quando a gente identifica lá que a gente tem um CNS com o número 7, a gente sabe que esse CNS já tem na base lá do CadSUS o CPF, então, possivelmente, mas ainda existe a possibilidade, esse CNS não vai ser invalidado, mas a gente prioriza que seja pelo CPF, que é um documento único em todo o território nacional. Então, dentro da atividade em grupo, registra com o CPF. Todos os participantes dessa atividade. Avaliação, procedimento coletivo. Indica avaliações ou procedimentos realizados em grupo, como avaliação antropométrica, testes de acuidade visual, escovação dental, supervisionada, amplificação tópica de fluo, entre outros. Exige a identificação dos usuários que participaram da atividade por meio do preenchimento do CNS ou CPF. A gente prioriza CPF. Mobilização social, ações de promoção de mobilização comunitária com a constituição de redes sociais de apoio e ambientes de convivência e solidariedade. Essa opção não exige que os usuários da atividade sejam identificados pelo CNS. Então, a gente tem duas atividades que exigem a identificação dos nossos usuários, que é atendimento em grupo, avaliação e procedimento coletivo. E a gente, se identificar, né, avaliação ou procedimento coletivo, a gente vai identificar lá se encontrou ou não encontrou alguma alteração na avaliação desenvolvida para os nossos usuários. E aí a gente tem, né, a outra parte que a gente faz a identificação do público que a gente planejou e desenvolveu essa atividade. Este é um campo obrigatório e deve ser marcado de acordo com o público da participação. E aí aqui a gente tem as várias, né, possibilidades de público. Comunidade em geral, crianças de 0 a 3 anos, de 4 a 5 anos, e aí a gente continua com as variáveis disponíveis. E os temas para a saúde, né, que também é obrigatório. Nesse tema é possível registrar um ou mais temas das seguintes ações do PSE. E aí tem uma relaçãozinha, eu vou deixar para vocês depois, um material disponível, eu posso enviar para a Cláudia, ou enviar um link onde vocês têm acesso, né, aos cadernos, que vão orientar também sobre essa questão de adequação do tema e com o que está aqui na ficha, né, disponível, porque assim, a gente viu lá que tem o tema de... Cadê? Tema. Alimentação saudável, prevenção. Não quero falar sobre arboviroses. Então, saúde ambiental. Não tem aqui arboviroses, mas ações de combate a Aedes aegypti. Mas eu estou falando de saúde ambiental. Então, eu posso colocar aqui registrar como tema 1. Então, assim, tem uma adequaçãozinha, né, com os temas, que tem alguns a gente vai encontrar e outros não. Saúde bucal, a gente tem aqui saúde ambiental também, mas o Aedes aegypti vai entrar também em saúde, e tem outros, né? Também tem as práticas em saúde. Nesse bloco é possível registrar uma ou mais práticas em saúde, caso seja atendimento em grupo e apenas uma única, se avaliação ou procedimento coletivo. E aí a gente tem também o outro lado da ficha, né? Que a gente vai identificar, caso a gente esteja desenvolvendo aquelas duas atividades que sejam obrigatórias, eu identificar os usuários, né, que realizaram a atividade coletiva, que atendimento em grupo ou avaliação, procedimento coletivo. Então, sempre que eu desenvolver essas duas atividades, eu vou fazer uso da página que está atrás da ficha, né, para identificar todos os usuários que participaram dessa atividade.
e identificando o usuário que teve lá alguma alteração. E aí, quais as informações dos nossos usuários a gente precisa ter? A identificação do cidadão, e aí a gente vai utilizar o CPF, a data de nascimento, sexo, peso e altura. Somente quando a gente for fazer o procedimento antropométrico. Então, eu vou trazer agora aqui o nosso sistema de informação, o SUS, né? Quem é da área de saúde já está acostumadíssimo com o SUS, mas quem não é da área da saúde, eu apresento a vocês o SUS APS, que é o nosso sistema de informação que faz parte da estratégia SUS APS para o registro das informações nas unidades de saúde em todo o Brasil. E aí, dentro do SUS, o profissional vai vir, né, na atividade coletiva e vai trazer aquelas informações lá do atendimento, né, do desenvolvimento da atividade que fez na unidade escolar. E aí eu vou lá, vou adicionar, e aí vocês identificam que eu estou falando da mesma ficha de papel. Ela tem todas aquelas informações do mesmo jeitinho. Então, eu venho aqui e coloco a data. Foi hoje, eu coloco hoje, mas se não foi hoje, né? Eu desenvolvi essa atividade lá semana passada. Então, eu não vou registrar como hoje, eu vou registrar no dia que a atividade foi realizada, ok? Então, o turno é uma variável obrigatória. O programa, né? Saúde na escola. E aí eu vou colocar, normalmente, né? A base do SUS, ele já vai trazer as escolas que estão vinculadas. E aqui é uma base de treinamento. Vocês não se preocupem, que eu não estou mostrando nenhum registro individual. E aqui a gente vai adicionar todos os profissionais que participaram da atividade coletiva. Vou lá, adicionei. E aqui eu vou colocar o número de participantes. Tem atividades, né? A gente já viu que a primeira e a última atividade ali são atividades que eu não preciso colocar a identificação individual de todos os meus usuários, mas eu sempre vou precisar colocar o número de participantes. E aí, lembra que eu falei que se eu coloquei aqui, existia, né? Lá na primeira parte da ficha, tinha aquelas 3 primeiras opções que elas estão relacionadas às reuniões de equipe, que são as reuniões dos profissionais que estão ali na unidade de saúde. Então, eu não vou clicar nelas e ele não vai deixar abrir, ele não abre a possibilidade de fazer registro. Ele deixou nessas aqui. Mas aí, se eu coloco aqui, ó, ele fechou. Educação e saúde, né? Eu fiz aqui a primeira atividade, né? Que ela não necessita que eu faça o registro de todos os meus usuários, mas essa daqui sim, que é a atividade em grupo. Então, eu vou fazer o registro aqui da atividade de educação e saúde. E aí eu vou lá, vou colocar o meu público-alvo, que foi crianças de 4 a 5 anos. E aqui eu posso colocar 1 ou 2 temas, né? Que está relacionado com aquelas ações do PSE pactuadas nessa competência. E aí eu vou colocar saúde bucal e alimentação saudável. Aqui, gente, não é obrigatório, porque eu estou desenvolvendo uma atividade de educação em saúde, então eu não preciso identificar os participantes, vou lá e salvo. E aí eu posso adicionar mais atividades nessa mesma ficha, esse mesmo registro, né? E eu vou trazer para vocês uma possibilidade quando vocês vão desenvolver atividades, né?
uma, duas ou três atividades na mesma escola. E aí o SUS ele já traz essa possibilidade de copiar a ficha, né? Eu sei que eu desenvolvi no mesmo ambiente, foi com os mesmos alunos, os mesmos estudantes, então eu posso copiar essa ficha e ela já vai trazer o registro de todos aqueles usuários que a gente fez o atendimento em grupo. Então, eu só vou lá, copio, né? Vocês viram que eu cliquei aqui no ícone copiar e ela não vai. Eu vou pegar uma ficha mais antiga, tá? Para vocês verem. Vou pegar aqui uma ficha do dia 6 do 5. E aí eu vou fazer o quê? Ele solicita que eu coloque a data de atendimento, programa saúde na escola, eu vou colocar a creche, os profissionais. Eu identifico se foram os mesmos profissionais, né? Que realizaram a atividade comigo naquele dia. Aí essa daqui ela não foi, eu vou trocar. Ah, não teve subviolência. E aí eu venho aqui, coloco o número de participantes. Aqui foi só um, vou continuar só com um, só para não ter que colocar. Vou colocar o CNS, CPF. E aqui a gente vai colocando, né? Essas questões aqui ele pede que a gente atualize. Então, foi atendimento em grupo, avaliação, foi atendimento em grupo. Eu vou deixar aqui e vou colocar saúde mental. Vou confirmar, inserir. Isso a gente está falando aqui é uma base de treinamento, mas isso é muito útil para quem está, né, desenvolvendo essas ações no território, porque não vai tratar de um usuário, não. É 40, é 60. Então, assim, fazer uso, né, desse recurso de copiar as informações, tendo a clareza que eu estou falando do mesmo público que foi atendido, é muito útil. Então, eu vou lá, vou salvo e ela foi salva, né, com a data de hoje. Tá vendo aqui? Então, ela já está disponível para fazer a cópia de novo, ou eu posso adicionar outro registro. Como vocês podem ver, né, embora o SUS ele tenha evoluído bastante, né, nessa questão do prontuário eletrônico, na questão das ferramentas de orientação do cuidado no território, a atividade coletiva, ela só dispõe ainda da ficha CDS e do aplicativo. Mas, embora seja a ficha, a gente considere, né, um elemento ainda arcaico, quando a gente está falando da saúde digital, e ela é muito simples de fazer o registro, e observando sempre, né, as variáveis que causam invalidações desse registro quando elas vão passar pela validação do CISAP, ela é muito fácil de fazer o registro e de garantir essa não invalidação. Então, a gente já vai falar um pouquinho do monitoramento do ciclo 2023 e 2024, que ele foi pactuado, né, para a execução nesses próximos 2 anos, a partir daquelas ações que a gente trouxe no comecinho. Então, a gente tem esses 2 indicadores, que é o percentual de escolas pactuadas que realizaram ações do PSE no município e o percentual de escolas pactuadas que realizaram ações de alimentação saudável, prevenção da obesidade e promoção da atividade física. Desculpa, gente, eu acho que esse 2 aqui, ele também entrou a questão da saúde mental. Deixa eu ver, que eu estava usando 2 notas. Saúde mental também, ela entrou nesse indicador 2 aqui, tá? Fazer uma ressalva.
o percentual de escolas pactuadas que realizaram ações de alimentação saudável, prevenção da obesidade, promoção da saúde, promoção da atividade física e saúde mental no município, tá? Saúde mental ela entrou por último e aí eu estava usando outro material e não atualizei esse indicador 2, mas a saúde mental ela entrou aqui. E aí, falando um pouquinho sobre o indicador 1, né? O percentual de escolas pactuadas que realizaram ações no PSE do município. Ele vai refletir sobre a cobertura das ações nas escolas pactuadas no município no período avaliado. E a fonte da informação é sempre os relatórios das atividades coletivas do CISAB. Que possui o campo número INEP. Então, eu posso lá fazer toda uma atividade, 100 mil atividades, e eu não preencher aquela ficha de atividade com o número do INEP, eu não vou atingir o indicador. Então, é muito importante a gente, né, ter clareza dos campos que são obrigatórios, para que a gente consiga ter um bom percentual, né, de escolas com ações desenvolvidas dentro da competência que a gente está falando. E o método de cálculo, né, é o número de escolas pactuadas na adesão que registraram ações do PSE no município. E aí, Camaçari, vamos dizer que Camaçari teve uma adesão de 90 escolas que aderiram ao PSE. E o denominador é o número total de escolas. Desculpa, gente. O denominador é o número de escolas que pactuaram. Vamos lá, Camaçari teve 90 escolas que pactuaram. Dessas, quantas, né, realizaram atividades de PSE com o número do INEP? E aí vai fazer a divisão, né, do total de escolas pactuadas pelo número de escolas que realizaram o PSE e dividir por 100. E aí a gente tem o nosso indicador. E aí o numerador, número de escolas pactuadas que aderiram ao ciclo 2023, que registraram as ações do PSE, e aí ele vai trazer todas essas ações. Por isso que é muito importante a gente ter clareza no momento de realização da atividade, né? Atividades que estejam dentro das ações que foram pactuadas e também registrar essas atividades, porque se a gente não registra certinho como está lá na ficha, né? Atividade ações de combate ao Aedes aegypti, né? Atividades que vai ser, ela entra no campo de saúde ambiental, cidadania e direitos humanos. Então, assim, a gente tem que ter a clareza na hora de realizar e de registrar, para que o nosso indicador, ele seja computado. E o denominador, né? Que é o número total de escolas pactuadas nesse ciclo. O procedimento é contabilizar quais INEPs existentes no relatório de adesão, e aí vai utilizar duas fontes de informação, né? O relatório de adesão e o relatório do CISAB, para fazer esse monitoramento e acompanhamento do indicador. O indicador 2, né? Que ele prevê o percentual de escolas pactuadas que realizaram ações de alimentação saudável e prevenção da obesidade e promoção de atividade física no município e ações de saúde mental. Olha, gente, aumentou um pouquinho. Promoção, né, da atividade física, saúde mental, ou prevenção de violências e acidentes, ou promoção da cultura da paz e direitos humanos, ou saúde sexual e reprodutiva, e prevenção do HIV nas escolas pactuadas para o período avaliado desse indicador 2. Então, qual é a fonte? O relatório das atividades coletivas no CISAB. Então, ainda tem a gestão da informação dentro do ESUS, né? Camaçari, vocês estão muito bem, estão com o seu Hélio, então o seu Hélio faz todo esse monitoramento do envio das informações que sobe da base para o CISAB. Então, vocês fazem o registro direitinho, as informações elas sobem, e lá no CISAB vai ter as validações, e dentro dessas validações, tudo que for computado, registrado direitinho, vai contar para o indicador. E aqui o método de cálculo é o percentual de escolas pactuadas que realizaram ações de alimentação saudável, prevenção da obesidade, promoção da atividade física e saúde mental
de acordo o novo documento que saiu semana passada, ok? O numerador está aqui, né? Ele repete muito essa questão do denominador, e para esse indicador aqui, o primeiro indicador é para todas as atividades do PSE que foram realizadas. O indicador 2 é especificamente para as ações que são prioritárias no programa. E aí, para fins, né, de repasse financeiro, o valor ele vai ser calculado a partir da faixa de desempenho de cada município. De 1 a 25%, o alcance é de 25%, de 25% a 50% é 50%, de 50% a 100%, ele vai ser 100%. Considerando que o município que tiver desempenho acima de 50% do indicador das ações do PSE terá alcançado o indicador de 100%, fazendo jus a 80% do valor repassado. Acima de 50%, no indicador percentual de escolas pactuadas que realizarem ações prioritárias para o ciclo, né, do município, em que faz jus a 20% do valor repassado na adesão. Quer dizer, gente, o município já recebeu, né, 80% do valor e ao final, né, do ciclo, ele vai ser avaliado e vai ter um repasse de 20%. Se o município não atingir os 50%, pelo menos, no próximo ano, né, que é o ano vigente ainda desse ciclo, ele não vai ter repasse nenhum. Então, é importante, né, que a gente realize as atividades do PSE, registre essas atividades para que os municípios, o nosso município, Camaçari, nosso, né, ele consiga atingir um indicador acima de 50% esse ano, para que ano que vem, esse ano ainda ele receba os 20% do valor que está pactuado ainda para o município receber, e no próximo ano ele possa receber também o dinheiro que está previsto para as ações do próximo ano, que é 2024. Senão, ele vai ter que realizar as ações de 2024 sem financiamento. E aí, para o monitoramento dessas ações, a gente ainda pode acompanhar pelo nosso SUS. Nós temos os relatórios de produtividade e é acessado por todos os profissionais, né, vinculados à equipe. A gente tem os relatórios de atividades coletivas. E aí, como aqui é uma base de treinamento, eu não vou ter, né, nenhum dado para mostrar a vocês como esse relatório é, mas a gente tem aqui, né, a unidade de referência que o profissional está vinculado, e aí pode colocar o profissional, a categoria, e também incluir ou selecionar algumas variáveis. Eu posso pesquisar só para o programa Saúde na Escola e posso também adicionar alguns filtros. O que eu quero saber? Sobre os temas para reunião, temas para saúde, é de saúde, né, que a gente está falando. Então, a gente vai colocar aqui e eu vou colocar aqui os temas. E aí ele já vai trazer. Eu quero ver aqui quantas atividades a minha unidade desenvolveu sobre saúde ambiental. E aí eu já coloquei. Mas eu quero desenvolver aqui também atividades sobre alimentação saudável. Então, eu coloquei. E aí eu vou colocando os filtros, né? Para me ver se todas aquelas atividades que eu desenvolvi, que eu registrei, elas compõem ali o meu relatório de produtividade, porque já é um indicativo que eu estou registrando com uma qualidade. E aí eu vou lá e coloco em imprimir. Eu não vou ter aqui um relatório, mas vocês na unidade de saúde de vocês, já desenvolvendo as atividades, podem fazer uso desse relatório para acompanhar e monitorar as atividades. E aí ele vai trazer o público, né? O número de escolas. É um relatório muito bom, muito um instrumento para monitorar as ações no território. E é isso, gente, o que eu tinha para vocês hoje. Todo mundo ficou bem caladinho, não fez nenhuma intervenção, então a gente pode passar para as perguntas agora, Cláudia. Tem algumas perguntas aqui no chat. Quem colocou as perguntas aqui no chat, quer abrir o microfone e fazer a pergunta? Rogério, que colocou sobre as PICs, não é isso, Rogério?
Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou o Rogério, enfermeiro da Unidade de Saúde de Barra Jacuípe. Eu tenho uma dúvida, no caso das PICs, Biancum, por exemplo, ele entra como atividade coletiva, precisa relacionar os usuários, como é que a gente faz esse registro? Rogério, repete de novo a sua pergunta, porque ficou baixinho na hora que você falou. Pronto. No PSE, caso a gente faça alguma terapia tipo Biancum, esse procedimento ele entra como procedimento coletivo, deverão ser registrados os CPFs ou CNEs dos usuários. Pronto, vamos ver aqui nessa descriçãozinha, que eu vou compartilhar minha tela de novo para a gente entender juntos, né? Eu adoro entender juntos, que aí não fica dúvida. Olha aqui. Atendimento em grupo. O que é que entra? Tá vendo a minha tela já? Sim. Grupos terapêuticos, grupos operativos, oficinas, grupos temáticos por ciclo de vida. Então, essa é uma atividade terapêutica que você está falando, Ernesto? Não. É uma atividade Pode de... ser, pode ser. Pode ser incluído como atividade terapêutica, mas assim, por exemplo, eu estou falando do Liancum voltado para um momento de relaxamento, de agregação, não voltado como exatamente uma terapia, uma terapêutica ali naquele momento. Ele entraria, nesse caso, como atendimento em grupo? Eu acredito que sim, porque ela não está voltada, né, para uma prática de educação e saúde, mas sim uma ação que você vai incidir sobre cada pessoa, né? Você pode ter ali, o que eu entendo como atividade em educação? Eu estou ali com um grupo de 15 pessoas e a gente está falando, a gente está interagindo, passando um ponto de pauta, mas a gente não tem nenhuma intervenção específica, né, com nenhum dos usuários. Mas você está falando de uma ação, né, que você incide sobre o indivíduo. Você tem uma ação sobre cada um dos indivíduos, não é isso? Sim. Ou Sim e não. Ele entraria mais, como eu falei, como atividade de relaxamento e de agregação antes de se iniciar a educação em saúde. Por exemplo, você chega na escola, né, e a gente vai reunir os sim. alunos para acalmar os ânimos, para poder ter uma interação legal, então a gente aplica o Liancum como uma forma de agregação mesmo, de relaxamento naquela ação que a gente vai fazer posteriormente. Uhum. Porque eu entendo que, se fosse uma atividade que seria de forma corriqueira, né, como a gente faz na unidade, a gente tem grupos para o Liancum, eu entendo que aí sim entraria como um atendimento em grupo, mas não é o caso dessa aplicação do Liancum no PSE antes do início das atividades de educação e saúde. Então, essa é a minha dúvida. Então, seria uma atividade em Como educação, se fosse né? uma atividade lúdica, na Uhum. realidade. Que aqui ela Né? entra como roda de temas em saúde, campanhas, ensinação teatral, ou algum Entraria nesse tema. caso como o prática corporal, como uma prática corporal. Talvez como uma prática corporal. Ô, Eu. Dani, eu posso só dar Oi, uma. pode. Nesse que Rogério está falando, ele não deixa de ser um atendimento em grupo, Rogério. Você pode registrar como atendimento em grupo e registrar como uma prática corporal, né? É. Para o PSE. E nesse caso, vai precisar registrar o CNS, né? Ou CPF Ou CPF, dos de usuários. preferência o CPF dos usuários. Ok. Ok. Outro Então, detalhe. Nós somos. pronto. Eu acho que essa pergunta já foi lançada aí, mas é uma dúvida minha também. Essa atividade de PSE lançada, ela entra para a unidade ou entra para a equipe que está fazendo a atividade ali? Por exemplo, Ó, minha unidade são 2 equipes de saúde da família, tá? sim. Normalmente a gente faz essas atividades em grupo, multidisciplinar, e às vezes engloba um ou outro membro da outra equipe.
eu fazendo esse lançamento com o Rogério responsável, eu vou colocar no SMS e vai sair meu link me indicando a minha equipe, a qual eu faço parte. Tá? Como é que funciona isso? Deveria fazer para cada equipe ou é para a unidade? Bem, o registro vai ser por equipe, né? Mas isso não impede que você também coloque o profissional que fez a atividade ali, porque como você viu, a gente tem a opção de colocar vários outros profissionais. E isso vai estar na atividade, para o relatório de produtividade, né? Vai compor o número da produtividade dos dois. Pronto. Atendimento lá realizado. Atividade coletiva realizada. Ok, ok. Dani, só Grato. complementando o que você colocou, e essa pergunta de Rogério está uma das perguntas do chat também. Hoje a adesão do PSE é feita por escola, né? Então, além do para o registro, além do profissional, isso quer dizer o quê, né? Que qualquer profissional que esteja inserido numa equipe de saúde da atenção primária pode fazer atividades de promoção e prevenção em qualquer escola aderidas ao PSE. Então, se uma unidade de saúde, né, uma equipe de saúde da sede, essa equipe pode fazer e registrar as ações que vai validar de uma escola na costa, né? Então, a adesão hoje do PSE é por escola e não por equipe de saúde. Entendido. Perfeito, Glória. Isso. Obrigado. E assim, e como você viu lá, né? Quando você. O único requisito é que você faça o registro dessa informação na unidade que você está vinculado. Você é profissional de saúde. Ok. Eu, né, eu rodei Camaçari, fiz todas as unidades, mas eu não vou registrar naquela unidade lá do território da escola, eu vou registrar na minha unidade com o meu perfil profissional lá onde eu estou vinculado, porque isso é uma variável de invalidação quando você não faz, né, o registro direitinho a partir do seu perfil profissional, SINES, CBO, INE, tudo bonitinho no sistema de informação. Ok. Entendido. Grato. Tem outras perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Denise, né? Denise colocou uma ficha por atividade, caso faça mais de uma no mesmo momento. É isso, Deni, que você botou aí? Oi, pessoal. Está me ouvindo? Tô, boa tarde, Estamos. Boa tarde, meu bem. É isso mesmo, porque eu cortou o áudio por alguns minutos e eu entendi que Dani estava colocando cada atividade em uma ficha separada, até duplicando, né, a lista com os alunos e tal. Mas, por exemplo, normalmente quando a gente vai para as escolas, tenta fazer o máximo de ações possíveis de uma vez só. Então, se eu faço uma atividade corporal, se eu faço antropometria, escovação, eu coloco tudo em uma ficha só. Isso está certo ou está errado? Tem que ser cada tema em uma ficha diferente. Não, tem ali os temas que eles nos permitem marcar, né? 2 temas. Vou botar de novo aqui. Olha aqui, ó. Quando a gente coloca, né? Atendimento em grupo, por exemplo. Não, aqui não. É aqui, gente. Essas aqui a gente escolheu, né? Mas essas aqui, ó, os temas para a saúde. Nesse bloco, a gente pode sim registrar uma ou mais práticas de saúde. Agora, sim, é importante a gente ter, por exemplo, eu fui lá na escola, né? E aí eu fiz atividade com aluno do primeiro, segundo, terceiro ano. Eu posso colocar todos eles dentro da mesma ficha, né? Foi no mesmo INEP,
tudo bem. Se eu sair desse INEP, se eu fui para outra escola e eu vou registrar já em outra ficha, para a gente não perder a contabilização, né, das instituições educacionais que a gente está fazendo essas atividades. Então, se eu estou na escola, estou lá fazendo atividade a manhã inteira, fiz várias atividades, eu posso sim relacionar aqui todas as práticas de saúde que eu fiz, o público-alvo, somar, colocar todos, e aí tudo bem. Mas se eu sair, mudei de escola, aí eu já devo trocar essa ficha de registro. Ah, certo. Não, era isso mesmo. Em relação às escolas, a orientação é essa. A dúvida maior era Ô, sobre as uhum. atividades. Mas deu para Ô, esclarecer. Dani, Obrigada. eles estão perguntando, a Denise colocou né, essa questão, porque no ano passado, no ciclo passado, a gente está tendo muita problema com as fichas, né? Então, a gente teve um mês que a gente teve várias fichas que não foram validadas. E aí a orientação do Ministério, né, no ano passado, foi que a gente, né, os profissionais lançasse de forma individual, cada ação cada, né, mesmo que tenha sido na mesma turma, cada tema era para ser registrado em uma ficha separada, para diminuir esses problemas que a gente estava tendo com as fichas. E aí, quando os profissionais começaram a fazer isso, realmente diminuiu os problemas de invalidação. Então, mesmo sendo na mesma turma, no mesmo momento, mas foram temas diferentes, eles foram orientados a estar lançando individualmente, né? Cada ficha, cada tema em uma ficha. Acho que por isso dessa pergunta agora, né, de Uhum. Denise. Existe o ideal e a vida real, né? Então, assim, quando a gente É, pensa na ficha CDS, e aí a gente vê, né? Porque a gente pensa na nossa produção. E a ficha CDS, ela pode conter vários registros, isso também para os outros atendimentos, né? Em uma ficha CDS, a gente pode colocar ali até 12 atendimentos. Para quem faz registro no PEC, cada atendimento conta um. E a CDS não. Então, assim, a gente vê um volume menor de fichas, e aí a gente fica preocupado, poxa, mas aí o que vai contar para o indicador não é o número de fichas, mas sim o número de atividades e de instituições, né? Então, isso vai depender também da organização do município, organização do processo de trabalho. Eu posso fazer desse jeito? Posso. Mas é melhor para mim garantir um registro e acompanhar a minha produção, fazer, dividindo, né, esses temas e registrando individualmente, é melhor. A orientação municipal vai fazer assim, então a gente segue a orientação municipal, porque a gente tem que acompanhar, né, quem faz o monitoramento, quer ver ali os números certinho. Então, vamos seguir a orientação municipal. Uma coisa é o que o sistema permite e a outra coisa é o que o meu processo de trabalho, né, vai se adequar e vai achar melhor para que a gente possa monitorar esses registros. Então, se ano passado deu certo desse jeito, né, Cláudia? Vai continuar assim, registrando uma atividade por isso ficha, né? mesmo Por porque a gente enquanto, pode a fazer gente aquela cópia, né? tá dando certo, né? Pelo menos a gente não tá tendo mais problemas assim de invalidação, não, de ficha. Viu? A gente tem E, problemas, às vezes, do registro que não marcou o campo PSE, né? Ou não marcou o INE, não colocou o INEP. Então, mas invalidação mesmo, com isso a gente diminuiu os problemas de invalidação. Né? A gente tem mesmo algumas porque outras. se Uhum. invalidar, eu não estou perdendo tantas atividades, né? Já pensou em colocar Sim, todas as isso. atividades de um dia todo, numa só? Faz sentido. E assim, Sim. o processo de trabalho, ele tem que se adequar, né? O registro tem que ser adequado ao processo de trabalho, ao monitoramento, e o que está ganhando não se mexe. É verdade. Tem outras perguntas aqui, Dani, né? Se as ações do PSE são por unidade de saúde ou por equipe? Acho que
que a gente meio que respondeu, né? As ações aqui no município, a gente fez a adesão, já falei, é por escola, não é por equipe, né? E a gente fez uma divisão aqui, uma organização no município, que essas ações sejam feitas por equipes. Então, cada equipe tem uma escola de referência, uma ou duas escolas de referência. Essas escolas ficam dentro do território da própria equipe, então a gente teve essa preocupação, né? Já que essas escolas já têm esse vínculo com a unidade de saúde, então a gente já fez essa divisão pensando já nesse vínculo que as equipes já têm com a escola, mas é por equipe, né? A segunda pergunta, quantas ações devem ser feitas por cada equipe? Aí depende do planejamento. Eu já estou respondendo, Dani, porque já é uma coisa mais institucional, né, do município. Relacionada ao Então, planejamento municipal. o planejamento. Então, isso daí vai depender do planejamento, né? As escolas vão sentar com as equipes de saúde e vai ver qual é daqueles temas todos que Dani colocou aí, né? Dos 14 temas, dos temas prioritários. Quais desses temas são, né, são necessários naquele momento para a comunidade, para aquela comunidade escolar. Então, tem que sentar, fazer o planejamento e a partir desse planejamento, da necessidade daquela escola, que vocês vão definir quais são os temas que vão ser realizados durante o ano, né? Então, isso daí vai depender desse planejamento. A outra pergunta é, esse quantitativo é por ciclo ou por semestre? O ciclo é 2023, 2024, né? Então, a gente, as mesmas ações de 2023, as mesmas ações que eu falo, os mesmos temas, né? Vai ser em 2024. A gente tem que trabalhar 2023, né, com esses indicadores que foram apresentados por Dani. Em 2024 a gente vai dar continuidade, né? A gente vai fazer o planejamento 2023 e o planejamento 2024. Mas cada ano é separado. A gente vai atingir a meta em 2023 e atingir a meta em 2024. Quer complementar, Dani? Eu acho que a pergunta foi... É isso mesmo. A gente garante garante, né, esse ano atingir, porque o próximo ano a gente já, se eu não consigo atingir, né, as metas, os indicadores desse ano, aí ano que vem a gente realiza sem financiamento. Isso, então, o monitoramento as ações. O Ministério ele faz um monitoramento anual, então finalizou dezembro, ele vai fazer um monitoramento 2023, né? E vai ver se o município atingiu ou não a meta. Vai chegar final de dezembro de 2024, ele vai fazer um monitoramento do ano de 2024. Né, dessa forma. E aí, seguindo, temos 3 escolas pactuadas na nossa unidade, 3 equipes. Cada equipe pode ficar com uma escola, ou a equipe da né, ou a equipe USF precisa necessariamente estar vinculada à escola localizada no seu território. Acho que isso aqui eu já respondi também, né? Quando a gente fala de adesão. Né? Se é questão de organização, se aquele território tem 3 equipes, né, e tem 3 escolas, né, um bom senso, cada equipe fica com uma unidade escolar, né? Então, isso aqui é questão mesmo de organização. Eu acho que aqui tem outra pergunta. Dani, pode explicar como funciona o lançamento das ações feitas na escola? Dani, eu vou responder essa porque é um instrumento municipal. Eu vou até compartilhar, né? As escolas, o programa Saúde na Escola é um programa interministerial, né? Então, como foi colocado por Dani, é realizado tanto por profissionais da saúde quanto por profissionais da educação. As ações só precisam estar bem articuladas e planejadas entre esses 2 profissionais, né? Os profissionais de educação, eles podem estar realizando as ações do PSE, mesmo sem a presença do profissional da saúde. E quando isso ocorre, a gente criou um instrumento aqui, Dani, que é para o profissional da educação, né, inserir as informações e repassar esse instrumento para os profissionais da saúde inserir no sistema do ESUS. Por quê? A educação, o que diferencia hoje o PSE é porque a responsabilidade é mútua, né, tanto da educação quanto da saúde. A única diferença é que o sistema é da saúde, né? Então a educação ainda não tem
o sistema. Pela última web palestra que eu assisti do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, foi falado que vai ser criado um sistema, né, do Ministério da Educação, onde os profissionais da educação vão poder estar fazendo esse monitoramento e avaliação do PSE. Mas até o momento, os dados são inseridos no sistema de saúde ou no sistema de informação da saúde. Então, se o PSE pode ser feito também só pelos profissionais, só eu falo assim, no momento ali, né, da execução, está só o profissional da educação, como é que a gente vai passar essas informações para o sistema da saúde? E aí a gente criou um instrumento que já foi disponibilizado para todas as unidades da saúde, foi disponibilizado por Vieira também para as unidades escolares. Eu vou estar compartilhando aqui esses instrumentos, e quando isso acontecer, quando você mostrou lá o campo, Programa Saúde na Escola, tem uma parte educação e uma parte saúde, né? Então, quando a ação for feita entre educação e saúde, tiver os dois lá juntos, executando aquela ação do PSE, vai marcar a educação e vai marcar a saúde. Quando for feita apenas pelo profissional da saúde, não teve presença do profissional da educação, vai marcar apenas saúde. E quando foi feita pelo profissional da educação, sem a presença do profissional da saúde, vai marcar apenas educação. E aí, quando isso ocorrer, a educação vai passar essas informações para o pessoal da saúde, e aí vai marcar o campo educação, o ESUS vai entender que foi feito só pelo profissional de educação. Alguns campos vão ser fechados, né? Aquele campo de CNS vai ser fechado, bote aí, Dani, só quando é pelo profissional da educação. Aí vai fechar alguns campos, né? Só que vai precisar de algumas informações, né? Como o turno, o INEP, o público-alvo, qual foi a atividade. E aí a gente criou essa ficha, uma ficha que foi criada aqui no município, para que a educação pudesse passar essas informações para a saúde. Então, essas informações é baseada nesses campos aí, obrigatório. Quando você parar de compartilhar, eu vou compartilhar só a ficha aqui, Dani, só para eu mostrar. Deixa eu procurar aqui. Já interrompi aqui. Ah, certo. Deixa eu só ver onde é que ela tá. Peraí. Deixa eu se tá compartilhando aí lá. Compartilhou? Compartilhou sim. Pronto. Então, assim, a gente construiu essa nota orientadora aqui no início do ano, né? E aí a gente atualizou ela depois que houve algumas alterações. Nessa nota que foi encaminhada para todas as unidades, tem a organização que a gente fez, né? Então, cada unidade, quais são as escolas, né? E aí a divisão ficou a critério de cada unidade, né? Então, se a Gleba B tem 2 escolas e tem 2 equipes, cada equipe vai ficar com uma escola, né? E aí, no finalzinho, a gente tem essa ficha, que é a ficha das atividades do PSE quando for realizada pela educação. Então, os profissionais de educação que estão aqui presentes, né? É uma ficha que tem algumas informações necessárias para ser inserida no sistema do ESUS, a data, o turno, a escola, o INEP, quem foi o responsável por aquela ação, a unidade que é de referência, né? Quantidade de alunos participantes, a faixa etária para a gente inserir no público-alvo, e aí vem algumas informações que é só de assinalar, né? Uma atividade de educação e saúde, qual foi o tema que foi realizado, se foi um atendimento em grupo, por exemplo, se foi uma prática corporal já, né? As escolas têm professores de educação física, assinalar. Se for um procedimento coletivo, que entra também prática corporal, ou o professor ou um outro profissional da educação fez teste de Snellen, né? Então vai assinalar aqui saúde ocular.
E aí vai precisar quando for, né, como o Dani já falou aí, colocar o cartão do SUS ou o CPF, data de nascimento e o sexo. Então, aqui é um instrumento que a gente já encaminhou. Vieira já passou para as escolas, que quando, né, tiver essas atividades no ambiente escolar, se um profissional de educação física ou se um profissional de saúde que a escola, né, deve preencher esse instrumento e passar para a unidade de saúde para poder inserir no ESUS. Tá vendo, gente? Quando eu digo, voltei para a camaçaria e já voltei aprendendo. Aí, olha aí que experiência boa. A gente tem também um instrutivo tudo que você falou também porque não está nesse documento, mas a gente tem um instrutivo também do resumo do que você falou, Dani, né, do registro do ESUS. Também já encaminhamos. Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. Acho que foi essa a dúvida, né, Ana, que você colocou sobre as escolas. Eu acho que sim, né? Foi, é porque eu acho que é importante a gente estar reforçando isso cada vez mais, assim, porque é uma prática nova, né? Para a gente estar se habituando à saúde e à educação também. Eu acho que quanto mais a gente falar, melhor. Ele tirou bastante as dúvidas Sim. aqui. Tá bom, obrigada. Gente, alguém tem mais alguma dúvida que queira abrir o microfone, perguntar, aproveitar a Daniela aí, né? Eu gostei que falou também, deixa eu só acrescentar a questão da ficha, né? Que ano passado a gente viveu muito isso, que foi as unidades dando, né, as escolas produzindo ações e essas ações sendo glosadas e a gente não sabia direito por quê. E a opção foi essa, não tá lançando tudo numa ficha só, mas está separando para poder ter um ganho, né? A gente não ter uma perda das informações. Só isso. No chat. Tem mais uma pergunta aqui no chat, que né, da escola Laurita. As escolas irão receber esse formulário quando? Eu acho que Vieira está até aqui, né? Acredito que Vieira, você tem como responder? Não sei. Deixa eu ver se ele está por aqui. Tá. Né? Vieira, eu acho que talvez ele não tenha como responder agora. Mas Vieira vai estar passando para as escolas, né? Eu acho que algumas escolas ele já encaminhou, as escolas que não têm ainda, pode sinalizar ele, mas a gente vai estar também, vou estar sinalizando para ele. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, assuntos pertinentes. Agora eu gostaria de saber o que nós, secretários escolares, vamos fazer. Eu acho que cabe mais. Vieira está levantando a mão. Fala, Vieira, pode falar. Tá, dá para me escutar aí? Sim. Laurita, eu me lembro que entreguei. Aliás, não, eu fui fazer um bate-papo com o pessoal de saúde mental. Por isso é que eu esqueci de sair rápido e não deixei essas fichas. Mas na segunda-feira eu já entrego a todo mundo, principalmente lá no Laurita. Mas a maior parte já tem. Mas Laurita, realmente, nesse dia, eu participei lá de uma reunião de pais e mestres com o pessoal dos acolhedores terapêuticos e realmente saí, me esqueci de entregar a tal da ficha. Mas segunda-feira eu já entrego com Laurita também. Pronto, Vieira. Essa outra pergunta, o que os secretários escolares vão fazer, eu acho que cabe depois uma conversa com a Secretaria de Educação. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Então, agradecer, Dani, né?
Agradecer por esse momento de hoje, foi bem, né, bem produtivo. Dizer que as portas estão abertas quando você quiser, né, voltar para Camaçari. Com certeza a gente vai querer, né, outras qualificações aí, né, se você estiver disponível, né, vou aceitar o convite. Mas agradecer a todos que estavam presentes e que estão presentes aqui hoje. Agradecer a Tami, a Cogetes, né, por essa parceria aí também. Viu? Você quer falar alguma coisa, Tami? Não, quero agradecer mesmo e dizer, vou voltar, sim, vou voltar lá pro POC para visitar meu amado POC. E, gente, eu estou sempre disponível aqui, tá bom? E o Obrigada. Telesaúde também, nós temos muitas ofertas e sempre que precisar também, pode nos acionar. Camaçari sempre vai ser uma referência, né, para mim, para minha Obrigada. formação. A gente agradece, né? E aí, só de, né, falar para o pessoal que o nosso próximo tema, né, do PSE é Cidadania e Direitos Humanos. A gente ainda não tem a data certa, né? Mas o tema já está confirmado. Então, nesse dia aí, a gente vai estar tratando sobre cidadania e direitos humanos e como é que as equipes podem estar trabalhando esse tema nas escolas, né? Então, sem mais, só Cláudia, agradecer. Cláudia, Oi. aproveitar esse momento para pedir o seguinte ao pessoal das escolas, o seguinte, que abra uma pasta, né, para arquivar, deixar como memória, né, do trabalho do PSE na escola, guardar como memória todo o trabalho realizado, entendeu? Para Sim, que o próximo, se trocar de gestor ou qualquer coisa desse tipo, o gestor que chega sabe o trabalho que foi realizado, entendeu? No semestre passado ou no mês passado, porque não é difícil trocar de gestor, né? De vez em quando troca um gestor, ou troca isso, troca aquilo, tal. E é importante que o gestor, todos os gestores, abram a pasta do PSE e guarde todo o trabalho realizado ou enviado como memória e como arquivo, né? Porque quem chega vai precisar de saber o que foi trabalhado, né? Era só para fazer essa memória, né? Porque às vezes isso é uma coisa nova para as unidades, nova entre aspas, né? Assim, tal, que o pessoal não tinha o costume de guardar, de registrar para enviar. Outra coisa é que a Secretaria de Educação também precisa de memória. Então, quanto mais documento a gente guardar para arquivo e compilação, e às vezes até uma avaliação anual, é importante, porque a CESAL fica, o Ministério da Saúde fica, mas às vezes essa EDUC fica com muito pouco. E a partir de agora a gente precisa guardar mais a memória do nosso trabalho, porque se trabalha muito, até então estava se registrando não tanto e para avaliar muito menos. Entende? Assim, em termos de PSE, sim, tá? É só com uma certeza. ressalva. Assim, porque eu acho isso muito importante. Por exemplo, na área de vacinação, por exemplo, a unidade de saúde vai e vacina, fez 150 doses de HPV no Yolanda Pires. Aí o que é que acontece? O dado vai para o Ministério e fica na Secretaria de Saúde, mas a escola e a Secretaria de Educação não ficam com esse dado. E é um dado importante, até para que se Sim, discuta. Amanhã ou depois, é naquela região, quantas certo. crianças. E outra coisa, quando aquela criança sai, tal, tem aquela informação na vida escolar da criança. Eu acho isso super interessante, sabe assim? É só como uma sugestão. Sim, sim. Só para finalizar, tem um questionamento que você pode fazer se ir até a Escola Laurita, né, para esclarecer para essas dúvidas em relação aos profissionais, como é que pode fazer essa articulação aí entre os profissionais de saúde com a educação. E obrigada, viu, gente? Até o próximo sextou na CESAL e na SEDUC. Obrigada, Dani, obrigada. E tem a lista de Obrigada, frequência, quem não gente. assinou, Tchau. viu? Assinar a lista de frequência. Tchau, até a próxima. Tchau, Sextou gente. agora, né?